Jesus. Amém. Meus amados, que alegria estar com vocês novamente. Amém. Cada vez que venho aqui, a igreja tem crescido mais, né? Graças a Deus. Um bom trabalho do servo do Senhor, o pastor dessa igreja, e aos irmãos que têm cooperado no reino do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Quero agradecer a minha gratidão a Deus por mais uma vez estar com os irmãos. A lembrança da irmã aí que nos fizeram um convite ao pastor desta igreja. Que Deus continue abençoando a nós. Glórias a Deus. Senhor Jesus, tem uma palavra para o nosso coração. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentre em um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto desta noite, ele nos fala sobre uma glória maior que seria a construção daquele segundo templo. Do ponto de vista histórico, seria levantar paredes, colocar telhado. Mas do ponto de vista do que Deus se revela para nós sobre esta palavra, Ele diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira, falando no presente, através do profeta Ageu para o seu povo. Verdade é que a glória da última casa, ela permanece até os dias de hoje, e não cessou. A glória da última casa não era uma manifestação apenas ao povo que ali estava, mas quando ele estava falando que seria maior que a da primeira, é porque na glória da segunda casa, a permanência da presença, ela seria contínua e não iria cessar como cessou na glória da primeira casa. O texto
ele nos revela de uma forma histórica que o povo havia acabado de voltar do exílio e começado a reconstrução do templo. Mas havia um problema, porque enquanto o povo estava exilado para os rumos da Babilônia, muita coisa aconteceu. Inclusive, muitas crianças que não viveram a glória da primeira casa, não conheciam a glória da segunda casa. A primeira coisa que vai para nós desse texto como lição é que quando eles são libertos e voltam do exílio, alguns deles não queriam voltar, porque diziam: para onde nós vamos se a terra lá é seca? O que nós vamos comer? Como nós vamos sobreviver? Do que nós vamos nos alimentar? O que nós vamos buscar lá? Aqui pelo menos nós temos uma ração diária, ou seja, nós temos um alimento diário para comer, ainda que estejamos na condição de escravos, ainda que estejamos na condição de sacrificados, pelo menos teremos uma ração. Só que os mais velhos, que já viveram a glória da primeira casa, disseram: meninos, fica quieto, vamos para lá, porque nós podemos não ter nada lá. A terra pode estar seca, não ter casa, não ter nada, o templo pode estar destruído, mas aquele que estará conosco é fiel para cumprir as suas promessas. O que você quer dizer, irmão Hélio? Ele estava dizendo para os mais jovens: nós vamos para lá, e quando nós começarmos a adorar na terra seca, Deus fará brotar. Nós vamos para lá, e quando nós levantarmos as mãos para glorificar o nome do Senhor, a terra vai deixar de ser seca. Quando nós colocarmos os pés e adorarmos ao nome do Senhor naquele lugar, Deus se fará presente e grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Porque tem momentos na vida que nós não queremos sair do exílio, porque achamos que o exílio é um lugar bom, já nos acostumamos com a vida do jeito que está, mas Deus não nos chamou para viver do mesmo jeito todos os dias. Ele ensina através do Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Aleluia. Eu não ando na mão do mundo, eu ando na contramão do mundo. Alguém está dizendo não dá certo, eu estou dizendo vai dar certo. Alguém está dizendo não vai acontecer, Deus está dizendo confia, porque eu sou contigo. Você pode não ter o ouro, pode não ter a prata, mas aquele que anda com você, ele já declarou: eu sou o dono do ouro, o dono da prata. Minha é a prata, meu é o ouro. Nesta noite eu não sei qual é o exílio que você precisa sair, mas tem uma palavra de Deus descida do céu para a nossa vida. Sai do exílio para voltar a reconstruir. Eles voltam, e quando eles chegam, uma coisa vai acontecer. Eles retornam, e uma coisa surpreendente começa a acontecer. Aqueles que estavam esperançosos, porque estavam voltando para a terra abençoada, através de Deus que os libertou do exílio, do cativo, eles começam a reconstruir o templo. Só que eles não têm ouro, não têm prata, não têm as melhores madeiras, não têm os melhores profissionais. Na construção do primeiro templo, o Davi queria construir, Deus não vai deixar construir,
Mas tem uma coisa que Davi fez: ele financiou a construção do primeiro templo. Ele deu ouro, ele deu melhor prata, ele deu melhor madeira, ele deu o que ele pode dar enquanto rei. Ele deu muita coisa para a construção do primeiro templo. Mas na construção do segundo não tem Davi, não tem ninguém para dar ouro, não tem ninguém para dar prata, não tem ninguém para dar nada. O que eles tinham era apenas a mão para fazer alguma coisa. E eles começam a reconstruir o templo, mas acontece um problema: começa a bater um desânimo, porque quem viu o templo na sua primeira glória, majestoso, cheio de ouro, cheio de prata, com os melhores jarros, de uma coisa esplendorosa, estava agora olhando e reconstruindo algo que não estava ficando majestoso, que não estava ficando esplendoroso. E a preocupação era: será que Deus vai descer aqui como ele desceu lá? Será que Deus vai falar aqui como ele falava lá? Será que Deus vai fechar as portas aqui e a fumaça vai descer como descia lá? Aleluia! Deus não está preocupado, meu amado, com o templo como ele está ficando. O que Deus quer ver na glória da segunda casa não é o esplendor do templo, não é se o templo vai ter ouro nas paredes, não é se o templo vai ter prata. O que Deus quer ver na glória da segunda casa é um povo retido, obediente, e dizendo: Jesus, tu estás conosco, tu caminha conosco, ó Deus, tu és o nosso pastor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso sustento. O que Deus está preocupado na glória da segunda casa é algo para ser contínuo. E qual é o tempo, irmão Hélio, que Deus está preocupado? É com esse aqui, é com esse aí. O tempo que Deus está preocupado é com a tua vida, é com a tua história, é com a tua comunhão. Na segunda casa, na glória da segunda casa, Deus vai mudar a expectativa daquele povo. E eles são tomados por um desânimo muito grande. E aí Deus precisa levantar um profeta. Há muito tempo não se ouvia um profeta naqueles dias, porque eles estavam em exílio. Mas Deus levantou um profeta no meio do povo. Deus levantou um Ageu no meio do povo, para dar palavra de encorajamento, para dar palavra de certeza, de esperança, de ânimo, para os que estão anotando o primeiro ponto dessa mensagem. Deus conhece nosso desânimo. Não adianta você estar correndo atrás de quem não vai solucionar nada na tua vida. Aleluia! Esta noite é uma noite em que Deus está nos convidando para se esforçar. A primeira coisa que Deus vai falar através do profeta Ageu para o povo é: esforça-te. No meio do teu desânimo, Deus está dizendo: esforça-te, esforça-te. Quem dentre vós, do versículo 1 ao verso 3, ele manifesta: quem dentre vós não é como nada aos vossos olhos? Se tem um negócio que o crente tem costume de fazer hoje, é se comparar com o passado. Meu amado irmão, eu não me comparo nem com o meu ontem. Amanhã eu não vou lembrar nem do meu hoje, porque Ele me deu uma palavra: viva o agora. Porque se Ele voltar, Ele não vai voltar para o meu ontem. E se Ele voltar, Ele não vai voltar para o meu amanhã. Ele vai voltar para o meu agora. Aleluia. Nós temos um costume muito grande de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros, de ficar comparando a bênção de Deus sobre nós com a bênção de Deus sobre a vida de outros. Deixa eu dizer um negócio para você: há dias em que o meu sacrifício é rolinha, há dias em que meu sacrifício é ovelha, há dias em que meu sacrifício é boi, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não preciso me preocupar, porque o meu sacrifício hoje é rolinha e o do meu irmão é um boi. Eu estou sacrificando
entregando aquilo que eu posso, na medida que eu posso, na forma que eu posso, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo. E Deus, Ele está preocupado, não é com o tamanho do teu sacrifício, não é com o tamanho do que tu pode oferecer. Quando tu não compara, Deus está preocupado se o teu sacrifício, por mais pequeno que seja, vai fazer fumaça para chegar à narina dele no céu. Porque se chegar na narina dele no céu, não importa o tamanho do sacrifício, a certeza que eu tenho e não é minha, é bíblica. Ele disse no Êxodo: eis que aonde houver fumaça de sacrifício, eu vou descer naquele lugar. Oh, glória! Para de se comparar com o outro, para de comparar as coisas com o passado. Não precisa mais olhar para o passado. Quem está em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus não olha para trás. Quem está em Cristo Jesus não retrocede. Quem está em Cristo Jesus não tem caminho à direita, à esquerda ou para trás. Quem está em Cristo Jesus só tem um caminho, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por Cristo Jesus chegará ao Pai. Ele pergunta: quem entre vós, está aí no texto, não é como nada aos vossos olhos? Muitos se lembravam do brilho do passado. Sabe por que nós não conseguimos viver a glória continuamente na nossa vida? Porque nós ainda estamos apegados à glória da primeira casa. E a glória da primeira casa, irmão, era lá, foi naquele momento. Mas agora quem quer viver a glória da segunda casa tem que entender que não é apenas hoje, mas amanhã também, e depois de amanhã também, até a volta de Jesus Cristo. Muitos deles lembravam do brilho do tempo antigo e se sentiam frustrados. Frustrados por quê? Porque o presente não era como o passado. O meu presente pode até não ser como o meu passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu amanhã vai ser melhor do que o meu hoje, porque eu estou debaixo das mãos de Deus. Eu estou com aquele que garante: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Deus não ignora os teus sofrimentos, Deus não ignora o que tu estás passando, mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe as nossas expectativas e as nossas frustrações. Mas enquanto você viver das angústias das suas expectativas que não deram certo, das angústias das suas frustrações que não deram certo, você não vai conseguir enxergar o que Deus tem para o teu amanhã. Enquanto você continuar olhando para a glória da primeira casa, você não vai enxergar a glória que se manifesta neste momento na segunda casa. Aleluia! Deus conhece o nosso desânimo. Não precisa você olhar para trás, buscar lá atrás para saber quem está no desânimo. Ele conhece o teu coração, Ele sabe onde fica a tua dor, Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe das lágrimas que você derrama, Ele sabe das vezes que você tem chorado, Ele conhece. Então o que Ele está dizendo para nós nesta noite: eu sei, Wellington, o teu desânimo, eu sei
posso parar por causa do desânimo, porque eu te chamei para viver uma história extraordinária. E se você parar, eu não consigo realizar na tua vida. Se levanta, igreja, se levanta e não deixe o desânimo te pegar. Oh, maravilhoso Deus. A segunda coisa, Deus nos chama para continuar. Do verso 4 ao verso 5, Deus se manifesta através do profeta dizendo 3 palavras: esforça-te, trabalha, porque eu sou contigo. Esforça-te, trabalha, porque eu sou contigo. 3 vezes Deus vai dizer para o líder: esforça-te. 3 vezes Deus está dizendo: esforça-te para o líder, porque ou você se levanta e se esforça, ou você não vai conseguir trabalhar. E se você não conseguir trabalhar, Deus não terá como te auxiliar, porque Ele precisa que você se esforce, Ele precisa que você se levante. Ele diz no mesmo texto: aquele que vai se esforçar, para os mesmos profetas, para os mesmos sacerdotes, para o mesmo sumo sacerdote, para o povo, Ele diz: o meu Espírito permanece no meio de vós. Aí, eu não estou falando nada de mim. Na segunda vez, aleluia, que é no segundo ponto dessa mensagem, que é Deus nos chama para continuar, Ele diz 3 vezes, do verso 4 ao verso 5: esforça-te, aleluia, você forte, esforça-te. Ele diz aos líderes 3 vezes, mas na mesma medida em que Ele diz isso, Ele afirma: o meu Espírito permanece no meio de vós. E aqui me permita eu pular um pouquinho, mas dentro do mesmo contexto, lá no João 14:16, aleluia, Ele, quando está ascendendo aos céus, Ele diz: não se preocupe, eu vou rogar ao Pai para que envie o outro Consolador, um Consolador que o mundo não conheceu, que o mundo não pode receber. Mas aí Ele mesmo vai dizer: mas vocês, Ele falando para o povo, Ele estava dizendo para os irmãos, para aqueles a quem ouvia, para aqueles a quem estava com Ele. E nessa noite me permita dizer para os irmãos aqui: o mundo não pode receber, o mundo não o conhece. Está lá no João 14:16. Mas vocês, aleluia, vocês, aleluia, vocês conhecem Ele, vocês sabem quem Ele é, mas mais do que isso, vocês receberão Ele. Sabe o que Ele está dizendo? É do Espírito Santo Consolador. O mundo não sabe quem Ele é, o mundo não conhece quem Ele é. Essa região tem muita gente que não recebeu Ele, mas você que está aqui nessa noite já recebeu. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que liberta, o Espírito Consolador, o Espírito ajudador, o Espírito que te sustenta, o Espírito que faz de você o que o próprio texto diz: eis que é aquele que está em mim, e eu estou nele. Lá no João 14, a partir do 16: aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que obedece a minha palavra,
Deus. Mas da glória da segunda casa, ele diz: nós viremos e faremos morada em vós, e habitaremos em vós. A glória da segunda casa, ela é contínua, porque não somente o Espírito Santo habita em você, mas o próprio Jesus está em vós, o próprio Deus está em vós. A glória da segunda casa é poderosa, porque Ele está no meio de vós. O meu Espírito me ajuda a pregar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: o Espírito do Senhor está no meio de vós. Diga para ele: o Espírito do Senhor habita no meio de vós. O Espírito do Senhor habita no meio de vós. E não tem como o Espírito habitar em mim, mano. Aleluia. E eu não ter fruto do Espírito, eu vou produzir fruto de bondade, eu vou produzir fruto de benevolência, eu vou produzir o fruto. Você vai produzir o fruto, porque quem pensou que você era terra seca se enganou. Quem pensou que você não tinha jeito se enganou. Quem pensou que você não valia nada se enganou. Porque a glória vai descer, a glória vai descer. Na terra que não produz, mas há pessoas dispostas a reconstruir, há pessoas dispostas a fazer algo extraordinário. Mas deixa eu adiantar, para terminar dentro do tempo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, me ajuda aí. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diz para ela: quando Deus está presente, o que parece pequeno se torna grandioso. Eu costumo dizer de vez em quando: aleluia. Posso ficar sem nada, mas se não fiquei sem fé, não perdi nada. Porque o que parece pequeno, quando Deus está presente, se torna grandioso. Prova, irmão, eu vou provar para você. Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus estava presente, se tornou grandioso. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha de fogo ardente, mas Deus estava presente, se tornou grandioso. Aleluia. O Eliseu foi atravessar o mar, foi atravessar o Jordão. Os profetas menores disseram: eu quero ver você agora. Sim, Elias, ele disse, bateu a capa e clamou ao Deus dos céus e passou a pés enxuto. Quando Deus está presente, o negócio se torna grandioso. O povo estava todos com Moisés, atrás estava vindo o faraó, mas de repente Deus falou com o moço lá, o mar se abriu, o povo passou. Quando Deus está presente, o que é pequeno se torna grandioso. Aleluia. Parece impossível, mas quando Deus está presente, não há nada que não aconteça na conformidade da sua vontade. A presença de Deus, só a presença dele, ele não precisa ter boca, só a presença dele quebra o laço, corta a lança, queima os carros de Faraó. Só a presença dele desvia a seta. Saiba que aquele que pode, que está habitando na sua vida, é grandioso. Eu
volto a dizer o que a gente dizia muito antigamente. Para de falar dos teus problemas para Deus. Fala para os teus problemas o tamanho do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O terceiro ponto, para nós nos caminharmos para o final. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Foi a promessa que ele fez aí. Ele usa o profeta para fazer essa promessa. Ele vai dizer que Deus fala, que Deus fará um mover que afetará as nações. Está aí no texto, nós lemos. Um mover que afetará as nações. Aleluia. Eu não sei como você veio nessa noite para aqui, mas se tem um negócio que eu não perdi, foi a fé de que Deus está movendo e de que tem coisas na minha vida que o mover de Deus é necessário para que aconteça. E aqui eu vou dizer para você, você pode até se perguntar, mas não é de onde virá. Eu nunca quis saber a fonte de onde veio, porque eu sei que a ordem maior já partiu de Deus. Aleluia. Qual é o lado que Deus vai trazer, de onde vai chegar, eu não sei. Mas se recursos for necessário, Ele manda, pastor. Se recursos for preciso, Ele manda. Ele levanta alguém para abençoar. Ele tira o sono de alguém. Ele vai lá e movimenta as nações. Ele vai lá e mexe, muda de lugar e transporta e transforma. Mas o que Deus está falando para esse povo é: vocês não têm ouro, é verdade, vocês não têm prata, é verdade, mas eu vou mexer com as nações, eu vou mexer com os lugares. E sabe o que acontece, irmãos? Diga assim: saíram da Babilônia, deixaram o exílio, mas eles não tinham sementes. De que eles iam viver? E Deus não pode contradizer a sua própria existência ou o seu próprio som. No Gênesis capítulo 1 ele diz que ele dá as sementes ao homem. Eles não tinham semente, mas Deus disse que eu vou mover as. Deus move o próprio rei babilônico da glória Dário. E Dário vai dar sementes para eles. Só que Dário era um exército que tinha um exército muito grande. Dário vai e mexe com o povo do Egito e diz: olha, ajudem eles. O povo do Egito vão pegar sementes podres de uvas e vão dar a eles para plantar. Você já viu semente podre, irmão? Nascer, crescer? Só que o Egito chega lá e dá a eles muitas sementes podres e diz assim para eles: ó, daqui a tantos anos nós vamos voltar e queremos receber, mas nós não queremos receber semente, nós queremos receber o derivado da semente. Nós queremos receber que naquela época faziam o vinho da semente da uva. Nós queremos receber o vinho da uva e não a semente, porque a semente é um investimento que nós estamos lhes dando, que estamos entregando para vocês. Os mais jovens, como pode uma coisa dessa? Como é que nós vamos aceitar a semente pobre desses homens? Como é que nós vamos plantar e vai nascer? Os mais velhos disseram: meus filhos, fiquem quietos. Não vamos murmurar, vamos dar graça. Não vamos murmurar, vamos dar graça. Não vamos
irmão que está aqui hoje, diz assim: Deus abalou os céus. E vou provar para você, tanto no Mateus, quanto no Marcos, quanto no Lucas, ele diz: aquieta-te, tem pés, cala-te, mar. O mesmo Deus que abre a boca para falar com o mar, para falar com a tempestade, é o mesmo Deus que vai dizer: olha, nuvens, carreguem-se de água, porque vocês vão ter que descer uma terra seca. Olha, a terra, se prepara, porque a partir de hoje você vai dar, tudo que plantar vai brotar. Oh, glória! Olha, mar, eu preciso que você se evapore um pouco, para que as nuvens fiquem carregadas. Desce a água e o povo começa a plantar. Mas tem um negócio que é um mistério de Deus. Depois vocês vão ver isso lá nos Salmos, nos livros dos Salmos, ele fala muito sobre isso. Tem um negócio que é o mistério de Deus. Você sabia que o que faz crescer não é a chuva que a gente vê do dia, ou a chuva da noite que a gente escuta? O que faz crescer é o orvalho da madrugada. Tem dias que nem choveu, mas se você deixar o carro de fora da garagem, você vai ver que o carro amanheceu todo molhado. Se você for dentro de uma plantação, você vai ver que ela amanheceu toda molhada. É o orvalho da madrugada. Tem crente que precisa se levantar com o orvalho da madrugada. O que é que acontece, irmão Wellington? Na madrugada você cresce, na madrugada Deus te abençoa, na madrugada Deus prospera, na madrugada Deus está ouvindo. Os moços plantavam e quando abria a porta no outro dia pela manhã, a lavoura já estava nascendo e eles voltavam a dormir. Quando abria a porta no outro dia, a lavoura já estava mais grande e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu. Ou seja, a presença de Deus, pastor, ela está de manhã, ela está de tarde, ela está de noite, ela está de madrugada, ela é contínua. E o que isso quer dizer, irmão Eto, é que você vai crescer de manhã, vai crescer de tarde, vai crescer de madrugada, vai crescer, você vai prosperar, você vai viver coisas maiores, porque a presença é contínua. O Egito volta anos depois, e ele volta como quem? Se eles não tiverem nada lá para nós, que não vão ter, porque a gente Deus permite que o outro é esse, nós vamos trazer pessoas como escravos ao Egito. Só que quando eles chegaram lá, já estava tudo pronto. Os barris já estavam tudo pronto para eles levarem. Ficaram admirados. Quando chegam no Egito, o faraó diz: olha, serve o vinho que vocês trouxeram lá dos judeus para o povo, que é o mais ruim, deixa o melhor para o final. Só que quando eles tomam, ficam todos maravilhados, porque eles nunca tomaram vinho tão puro como aquele. E o faraó diz: esses moços roubaram a gente, eles entraram nas nossas plantações e roubaram a nossa uva. Vamos lá, que eu quero ver se realmente é de lá. E eles chegam lá. Isso estou falando para vocês do ponto de vista histórico, tá? O texto é mais fechado, a gente está falando da história do exílio deles. E eles voltam lá, o faraó volta lá. E ele diz: eu quero ver se isso é de vocês mesmo. Traz aqui. Começou a malhar. Fermentou
pediu a Faraó. E ele disse: nunca na minha história de vida eu vi algo acontecer como acontece com vocês. Porque o que nós temos a vocês era semente podre. Só que ele esqueceu, pastor, que semente podre nas mãos de Deus, aleluia, ela cresce, prospera e dá o melhor. Aí olha para você, olha para esse irmão que está do teu lado, olha para ele, ele era semente podre. Olha como ele estaria, elegante, olha como ela está elegante aí, ó. Não valia nada, mas caiu na mão de Deus, o Senhor plantou. Não prestava para nada, mas caiu na mão de Deus, Deus plantou. Não servia para nada, mas caiu na mão de Deus, ele jogou no jardim. Ninguém dava nada para você, mas Deus disse assim: eu vou tirar tudo dele dela. Eita glória! Deixa eu terminar. Ele faz o seguinte: ele promete riquezas, paz, sobretudo uma glória maior que aponta para o Messias, Jesus Cristo. Ele promete riqueza, paz e sobretudo uma glória maior que aponta para o Messias, Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus fala, e aqui eu vou falar do que o texto fala. Primeira coisa, ele promete riquezas. Quando Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente aí fora, tem muita gente no Brasil e no mundo que anda com colar de ouro, que tem até celular de ouro, que tem privada de ouro, aleluia, que tem cadeira de ouro. Tem muito rei que tem coroa de ouro. Ainda existem reis que tem coroa de ouro. Tem muita gente com muita prata por aí, mas pensando que é deles. Ele diz: essa coroa é minha, esse ouro é meu. E Deus dizendo: vocês só estão usando o que é meu, porque eu já declarei há milhões e milhões de anos atrás: minha é a prata, meu é o ouro. Então deixa eu dizer um negócio para você: não se preocupa porque alguém anda com ouro, porque veste ouro, porque está com ouro, porque ele só tem um ouro emprestado, mas você, eu vou dizer só para vocês que estão aqui hoje: você anda com quem é dono, 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 com quem é dono do ouro, da prata. Toca nesse irmão que está do lado, me ajuda a pregar e diz assim para ele: meu irmão, aleluia, o ouro e a prata que o mundo tem é só emprestado, mas aquele com quem tu andas, ele é o verdadeiro dono do ouro, o verdadeiro dono da prata. E sabe o que ele disse? Ainda tu não enxergou, não desceu para o teu coração, a tua capacidade humana não alcançou o que ele tem preparado. Diga para ele, para mim, para você. Diga: aqui você anda em rua de paralelepípedo, aqui você anda em rua de terra, mas com o dono do ouro e da prata do céu, você vai andar em ruas de ouro. Você vai na caia sobre a manda raça. Mas enquanto isso, diga: enquanto isso, eu quero declarar sobre a sua vida. Olha para ele: eu quero declarar a paz, porque tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem a paz. Não tem a paz que só a presença de Jesus pode te proporcionar.
faz algo novo. Aleluia! Maior do que o antes. Irmão, como eles construíram aquele templo? Eles construíram com o que podiam. E aqui vai para você uma mensagem para a tua vida ministerial, para a tua vida espiritual. Irmão, eu não sei pregar, mas eu sei cantar, então dá o que tu sabe. Irmão, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu sei orar, então dá o que tu sabe. Irmão, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu sei dar glória a Deus, então dá o que tu sabe fazer. Eu não sei dar glória a Deus, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu sei reger o conjunto, então rege o conjunto. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dar glória a Deus, eu não sei dar aleluia, mas eu sei tocar a bateria, então toca a bateria. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei, mas eu sei tocar o violão, então toco o violão. Eu sei tocar o baixo, então toco o baixo. Faz alguma coisa, mas não fica quieto. Faz alguma coisa, mas não fica parado. Faz alguma coisa. Ele diz: glória a Deus. Ele promete fazer algo novo, maior do que antes. E enquanto eles estão fazendo isso, eles vivenciam o que eles jamais vivenciaram. Porque diga assim: olha, a glória da primeira casa era no templo de Salomão, mas a glória da segunda casa ela é em minha vida. Ela acontece quando eu estou na rua, ela acontece quando eu estou em casa, ela acontece quando eu estou no trabalho, ela acontece quando eu estou na faculdade, ela acontece quando eu estou ensinando, ela acontece quando eu estou pregando, ela acontece quando eu estou orando, ela acontece quando está lavando os pratos, ela acontece quando está lavando as roupas, ela acontece quando está varrendo a casa, ela acontece quando você está dormindo, ela acontece quando você se ajoelha e ora, ela acontece em todo lugar, em todo momento. Mas como é que ela acontece, Wellington? Eis que os olhos do Senhor estão por todos os lugares, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus pode fazer algo novo maior do que antes. Mesmo aí, isso aqui é o que eu amo, mesmo que comece no simples, Deus pode fazer algo maior do que antes. Mesmo que comece no pequeno, Deus pode fazer algo maior do que antes. O que você precisa decidir aqui hoje é: ou você sai, aleluia, como alguém que ouviu a profecia do Ageu em que Deus falou, ou você sai como alguém que ainda tem a mentalidade de quem está no Egito, no exílio na Babilônia, ou você sai daqui como alguém que entende que enquanto você dorme Deus está fazendo, ou você sai daqui como alguém que entende que Deus é quem te guarda, que Deus é quem te livra, que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor é o teu guarda, que o Senhor é o guarda de Sião, ou você sai daqui com a mente de quem quer voltar de volta para a Babilônia. Mas uma coisa é certa: não despreza quem começa pequeno. E aqui os meus conselhos para encerrar com vocês: não despreze os pequenos começos. Irmão Edson, mais de 1000 vezes, não despreze os pequenos começos. Lá na Assembleia de Deus do Brasil, em São Paulo, tivemos uma experiência que ouvimos o pastor contando de lá mesmo. Olha como os pequenos começos são importantes. Tinha uma criança que queria fazer algo para Jesus, e ela era surda, então todo o culto ela não entendia, ela não
queria. Mas ela queria fazer algo que alguém precisa saber que eu estou fazendo algo para Jesus. E ela cortou da sua casa vários papelzinhos. Vários papéis. Ela picotou. Foi para o culto e levou para cá, igreja. Na hora que os irmãos estavam lá, sentindo a presença de Deus, dando glória, levantando as mãos, ele pegava o pastor. Os papeizinhos e jogava para cima. Ele pegava e jogava para cima. Porque ele precisava que Deus visse ele naquele pequeno começo dele. Aleluia. E a igreja não tinha, por incrível que pareça, quem fizesse a introdução. Mas se você não faz alguma coisa para chamar a atenção daquele que faz, e depois que ele fez isso, o pastor foi perguntar aos seus pais por que ele estava fazendo aquilo. E os pais disseram porque ele quer dar glória a Deus, e a forma dele adorar a Deus era aquela, pastor. Ele queria sentir que estava fazendo algo para Deus. Mas a partir daquele dia, nunca mais faltou alguém para fazer a interpretação do culto na linguagem. Não despreze os pequenos começos, porque parece pequeno, mas Deus tem algo maior para você. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para dar para você. Não despreze os pequenos começos. Mas sobretudo, o segundo conselho: a presença de Deus é mais importante do que qualquer aparência externa. Se você puder andar na melhor roupa que você puder, calce o melhor que você puder calçar, viste o melhor que você puder vestir, mas se você vê que a sua aparência interna não está condizente com a sua aparência externa, é porque está faltando presença de Deus na tua vida. Não adianta eu estar vestido bonito, cantar bonito, pregar bonito, mas se dentro de mim eu não tenho a continuidade daquilo que ele aponta como a glória da segunda casa. Então, a presença de Deus é mais importante que qualquer aparência externa que possa existir. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho: o mesmo Deus que foi com Israel é conosco hoje. Não te assombres, ele diz na sua palavra: eu sou o teu Deus. Se andares pelas águas, elas não te submergirão. Se andares pelo fogo, não vai te queimar. Mas sobretudo, ele fala para nós que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente permanece sendo Deus. Então eu entendi uma coisa para esse terceiro conselho: é que nós não estamos vivendo coisas maiores porque nós estamos mudando, mas não mudando na conformidade da vontade de Deus. Então nesta noite, o terceiro conselho é: o mesmo Deus que foi com Israel é conosco hoje, é com você hoje, é com você amanhã, é com você até a volta dele. Aleluia. E o quarto conselho e o último conselho, aleluia, para você é mais uma afirmação, que é dizer que o melhor ainda está por vir, porque a glória futura, a glória que estamos esperando, a glória que se manifestará para complementar isso que nós vivemos como ainda glória de segunda casa, ela estará por vir, e ela virá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quisera estejamos ainda aqui, ouviremos o nosso nome ser chamado. Quisera teremos partido, nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorioso. Mas uma coisa é certa, que todos que nele esteja vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, para as moradas eternas. E parafraseando aqui o hino 422 da nossa harpa cristã, lá não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enterro, não haverá mais peleja, lá não haverá mais, porque lá nós adoraremos ao Rei dos Reis, Santo
você. Aquele que é adorador por excelência, ele não se compara com o passado, porque o seu passado não é o seu presente, e muito menos o seu passado vai definir o seu futuro. E já que eu estou falando de futuro, eu quero dizer uma coisa para você: não deixe-se ser paralisado. Paralisado pelo que, irmão Elton? Pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pelo desânimo. Não deixe a paralisia tomar a sua vida. Pelo contrário, se levante, se coloque de pé e diga: o meu Redentor vive. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu já declarei que Ele é o meu pastor. Ainda que eu tenha que entrar na fornalha de fogo ardente, eu sei que Ele será o quarto homem da fornalha. Ainda que eu tenha que navegar pelas águas turbulentas, o meu Deus não me deixará morrer naufragado, porque das duas ou Ele vai se levantar para acalmar a tempestade, ou quando o barco se despedaçar, vai ter uma terra firme para eu pisar. Eu vou precisar encerrar para você. Deus diz hoje: esforça-te, trabalha, esforça-te, trabalha. Pergunte: por que, irmão Elton? Porque Ele diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Para que eu possa passar no seu pastor. Olha essa pessoa que está do teu lado. Agora não deixa ninguém faltando. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha para ela. Olha para essa pessoa aí. E diz assim: irmã, oi irmão. Aleluia. Quem é a pessoa que está aí com você? Não te preocupes, porque o eu sou é contigo. Quando ele se levanta de manhã, quando tu vai fazer as tuas coisas, quando o sol nasce, quando o sol está rodeando a terra, ou a terra rodeando o sol, o Senhor é contigo. O Gênesis diz uma música aqui: maior que o grão de areia, nós temos as montanhas. Maior que as montanhas, nós temos o horizonte. Maior que o horizonte, aleluia. Nós temos a criação. Maior que a criação, nós temos os anjos. Maior que os anjos, nós temos os arcanjos e querubins. Maior que os arcanjos e querubins, aleluia. Maior que isso, nós temos o Deus a quem todos eles servem. Então guarda essa palavra no seu coração. A glória da segunda casa, ela não acabou. E mais do que da primeira, a glória da segunda casa agora vai contigo para onde você vai. Então, se na tua casa, se nos teus negócios, se na tua família, declara: a glória da segunda casa está comigo. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.